Olá, bem-vindos a mais um programa do canal Sem Sinais. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, o nosso querido Estélio. Ele que é doutor, mestre em educação, casado com a pesquisa, já declarou aí abertamente nas suas redes sociais que eu já vi, casado com a pesquisa. E olha só a importância de ele estar aqui conosco. Vamos saber um pouco mais sobre a sua relação com a Libras, como essa relação com a pesquisa e com a educação, essa dedicação que ele tem honrosa por essas áreas. Então, bem-vindo, querido Estélio. Sinta-se à vontade, é um prazer recebê-lo. É muito bem, bom dia a você, bom dia a esse programa que eu tenho a parabenizar, tenho acompanhado nas redes sociais alguns pontos, né, interessante, porque tudo é interessante, mas a gente tem é tão corrida, a gente vai selecionando alguns pontos Sim, muito mais importantes que a gente observa no canal. E para mim é uma honra estar aqui com você, com vocês, porque tem todo um sim, grupo de pessoas por trás disso e que deixa isso brilhante, deixa isso bonito, como eu vejo ao chegar, até já elogiei o quanto que isso é bonito, isso é belo, né? Então, para mim, aqui é uma honra por vários aspectos. Primeiro, uma honra em nome dos surdos, porque quando nós colocamos a nossa fala, o nosso conhecimento, o que a gente quer falar, o que a gente quer dizer, para mostrar que eles são importantes, isso já tem um grande significado em minha vida. E quando a gente também traz os nossos conhecimentos pessoais, as nossas vivências, para somar os colegas também que não são surdos, isso também é um incentivo. Então, eu que agradeço o convite, vindo da sua pessoa, qual é uma pessoa que eu conheço, tenho uma admiração particular. Eu digo particular sim, porque não é uma admiração você enquanto apresentadora aqui, você enquanto profissional nesse espaço, mas uma admiração enquanto uma pessoa honra, amiga, não é? com Uma certeza. admiração enquanto uma profissional que eu olho dentro da questão da cultura surda, de defender os interesses também dos surdos, também dos intérpretes. E quando eu olho para você, eu me vejo no passado, quando nós iniciamos também, tentamos, arrastando, iniciar também uma política de inclusão, uma luta por essa política de inclusão e valorização da pessoa surda, como também da pessoa com alguma limitação ou deficiência. Então, eu vejo você hoje uma luz que no passado era uma pequena estrela que a gente estava buscando. Né? Eu vejo isso em você, eu que agradeço. São palavras que eu recebo e agradeço também, devolvo para você também, porque você, por já ter toda uma trajetória, é um exemplo também para mim, é uma inspiração, acompanhando um pouco das suas pesquisas, das suas redes sociais, eu percebo você sempre presente, além de militante, também pesquisador, onde nos acrescenta diversos conteúdos e bases para a gente realmente estar buscando. E eu acho isso interessante, trazer você aqui, porque as pessoas que estão aí em casa nos assistindo hoje, tranquilo em casa, possam entender um pouco sobre conhecer você mais a fundo. A gente vai trazer aqui um pouco da sua vida profissional, acadêmica também, isso é muito interessante. Então a gente vai aproveitar bastante aqui esse momento e vou poder arrancar aqui várias coisas de você. Sim, e nós estamos aqui para isso. Mais uma vez eu digo, eu agradeço a oportunidade de trazer as informações e trazer um pouco da minha pessoa, vivência, experiência, inquietudes, conflitos também, Quero saber e muito. também o desejo pela pesquisa a qual realmente eu me casei. Está Você nas se redes casou, eu sociais. vi. Na hora que eu vi ali, casado com a pesquisa, olha só. Casado com a É uma pesquisa. verdadeira inspiração. Então, assim, como você colocou aí, falou a respeito do passado, né, que você fez parte dessa militância, eu quero saber primeiro a sua relação com a Libras. Quando você encontrou, como você entrou nessa área. Antes de você entrar na área, você já tinha outra área específica? Resume um pouco para a gente entender É melhor. uma história longa que a gente tenta resumir e também é A emocionante. gente quer saber, por Não tem favor. como eu não me emocionar toda vez que eu falo sobre isso. Às Fique vezes à eu me vontade. emociono muito, porque tudo foi, talvez, não por acaso, porque Deus ele tem propósito Deus ele nas tem coisas. propósito. Mas eu quero dizer que nada do que aconteceu até hoje era para ter acontecido. Por quê? O início de tudo. Né? Como foi o nosso contato com Libras? Por acaso.
Bom, isso também parte da minha primeira formação. Eu fiz 6 graduações, não porque eu quisesse ter 6 graduações, simplesmente uma foi abrindo porta e espaço para outra. Olha Eu só. preciso falar sobre isso para poder chegar na Libras. 6 graduações, tá? Só para falar que eu também tenho essa meta. Mas eu não tinha essa meta e eu não queria. Ah, mas seus Eu queria somente uma graduação. A questão é porque uma foi abrindo a outra, a Consequência. necessidade da outra, e vocês vão entender ao longo da minha fala. Por favor. Bom, o que é que acontece? A princípio, eu queria ser pastor. E então eu fiz teologia. Meu primeiro curso foi bacharelado em teologia. Porque vindo de uma família religiosa, influenciada tanto pela Igreja Católica e Evangélica, então eu pensava, ou ser pastor ou ser padre. Então, tenho que fazer teologia. E sempre gostei de estudar. E então eu fiz teologia. E na época que eu fiz teologia, eu fui muito criticado, porque diziam assim, como uma pessoa que tem um conhecimento avançado, uma pessoa que estuda, vai fazer teologia? Inferiorizavam. Familiares diziam isso. Familiares e amigos também me criticavam. Só que eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu vou ao que eu acredito. E enquanto eu estiver acreditando, eu estou lutando. Quando eu chegar a desacreditar, eu saio, eu pulo fora e vou buscar outro. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Muito obrigado. Mas era o que eu queria naquela época. Coração Teologia. vibrava, né? Teologia. E eu fiz a teologia. Só que no estudo da teologia, algumas coisas eu não fui concordando. Eu não fui concordando, então eu imaginei, eu creio que eu não vou me dar bem observando essas situações, ou tentar concordar com isso, né? Que não vê o caso, as citações, porque não é o propósito do programa. Então, eu disse, não vai dar certo eu ser teólogo para poder entrar num campo missionário, mas eu também não vou perder meu curso, então eu concluí meu curso. É tão tal que eu fiz pelo seminário. E depois que eu fiz pelo seminário, eu então fui para a universidade, porque eu queria também tirar o diploma pelo ensino superior, porque o seminário é um curso livre. Quando eu terminei a teologia pelo seminário, o que é que acontece? Eu adentrei como estudante para a da filosofia. Então veio a segunda graduação. Pela filosofia eu me apaixonei. Como ainda hoje, eu sou apaixonado pela filosofia. E o que é que acontece? Ao terminar a filosofia, ou, aliás, antes de terminar a filosofia, eu então recebi o convite para trabalhar no Estado lecionando filosofia. Foi quando nós fizemos o concurso e fomos para trabalhar e lecionar filosofia. Quando eu chego em uma das escolas para lecionar filosofia, disseram assim, a sua turma tem pessoas surdas. E aí, então, foi o meu conflito, porque eu não sabia nada de Libras. Isso eu falo de 1998, 99, por aí. Nossa, a lei nem existia. Não tinha. E aí, na escola que eu adentrei, que foi a unidade escolar Paulo Ferraz, que foi o meu campo de aprendizagem, foi o meu campo de amor aos surdos, né? E onde muitos passaram. E onde muitos passaram, e onde muitos surdos hoje também chegaram a ser nossos alunos, o Hércules, o Marcos Vinícius, né? E tantos outros que hoje estão também lutando, estão participando e são exemplo na militância, na busca da justiça e dos direitos diante do surdo. Né? Então, quando eu cheguei no Paulo Ferraz, então veio a surpresa. Lecionar filosofia, mas cadê conhecimento na área de língua de sinais? Mas eu não fui pressionado a aprender língua de sinais, não. A própria diretora disse, você não é obrigado a aprender porque aqui ninguém sabe. Só que os surdos foram se aproximando da minha pessoa para querer conversar, querer desabafar. Eu não sei, eu acho que eu tenho assim, ei, tu é psicólogo, eu quero falar contigo. E eles começavam a me procurar. Ainda hoje eu tenho os cadernos, eles escrevendo e pedindo ajuda para conversar, para me visitar a casa deles e tudo mais. E eu senti eu fiquei angustiado em não saber língua de sinais. E como aprender? Na escola tinha pessoas que tinham algum conhecimento, alguns materiais, mas elas guardavam para si. Às vezes até para emprestar o material era uma dificuldade. E eu ficava angustiado. Então, eu tenho que aprender língua de sinais. E nessa época eu morava em Timon. E então eu descobri uma igreja a qual eu, nesse momento, aproveito o programa para parabenizar as igrejas evangélicas.
não menosprezando nenhuma religião, nenhuma denominação, mas agradecer às igrejas evangélicas, porque foi uma das pioneiras que realmente abraçou a inclusão e em busca de uma evangelização da pessoa surda, que inclusive eu tenho um artigo publicado sobre isso na Argentina, foi que realmente começou a incluir o surdo na igreja. E eu descobri uma igreja lá no Renascença. Agora, imagina, dia de domingo, eu saí 2 horas de casa, aliás, depois do almoço, porque tinha que estar umas 2h30, 3 horas na igreja do Renascença para fazer curso de Libras. Na época, nós estudávamos, o Anderson também estudava junto comigo também, e era esse o nosso caminho durante praticamente quase que 6 meses, aos domingos, saindo de Timon, para chegar no Renascença para assistir o curso de Libras ofertado pela Igreja Batista do Renascença, o qual merece destaque, merece também ser chamado no seu programa Sugestões, porque foram pioneiros e eles merecem ser destacados. Então, chegando lá, eu encontrei o apoio da Valdeni, que hoje é professora também da Universidade Federal, da professora Netifa, que é uma pessoa maravilhosa, e tantos outros que eu não me recordo o nome, mas que me acolheram com um afeto tão tal, que na época eu pegava 2 ônibus, o professor Estela não tinha a condição que tem hoje, então pegava ônibus mesmo. Então, o que é que acontece? Às vezes eles mandavam me deixar na tabuleta para me pegar outro ônibus para chegar na minha casa. O quanto que era difícil, o quanto que era longe. Interessante você falando, como a gente vê, né, que o interesse ele vai além, né, a vontade, porque olha só o seu processo. E isso era voluntário, eu sentia a necessidade. Eu nunca imaginei que a Libras ia tomar a dimensão que tomou hoje. Eu fazia isso porque os surdos me cobravam, querer conversar comigo, querer dialogar comigo. E então eu comecei a estudar língua de sinais pela Igreja Batista. E comecei a participar também das associações dos surdos, onde eu participava ativamente, eu era membro, tinha carteirinha, a gente ajudava na anuidade de tudo. Né? Isso já era a haste? A haste, que na época era... Tinha outro nome. Meu Deus, não, sempre foi a haste, eu queria lembrar da presidente. Eu esqueci o nome dela. Não era a Kelly no tempo. Não era a Kelly, não, era antes da Kelly. Eu esqueci. Ela era bem assim, fortinha, modo de falar, mas eu esqueci, me fugiu a mente. Então, se eu lembrar durante a minha fala, eu pronuncio. Então, nós começamos a participar da associação e ajudando. Inclusive, quando houve o primeiro encontro de intérprete em Itaituba, no Ceará, aí muitos intérpretes, a Lúcia, o Anderson, os outros, querendo ir, mas na época a gente não tinha condição. E eu lembro que eu fiz um brechó para vender as coisas, que tinha muita coisa lá em casa, para arrecadar dinheiro, para ajudar para os demais irem a esse congresso. E nós fomos a esse congresso. A Lourdinha foi conosco também. Então, daí partiu o meu envolvimento com Libras e com surdos, mas, a princípio, sempre querendo aprender e ajudar. Né? Então, aí começou o meu contato com o surdo. Muito bem. Na filosofia, eu então me apaixonei pela pedagogia. Então, eu fiz a 3ª graduação. Por isso que eu digo, uma coisa puxou a outra. Trabalhando com pedagogia e trabalhando com os surdos no Paulo Ferraz, ministrando filosofia, trabalhando com língua de sinais. E então, eu comecei a me apaixonar pela escrita. Eu fiz uma amizade com uma pessoa muito querida, que é a professora Leonor Palha Dias, que é delegada da Federação Internacional de Educação Física da FIEP, onde ela disse assim, rapaz, tu escreve tanto, por que tu não escreve um trabalho para a FIEP? E, ao mesmo tempo, eu já estava fazendo uma especialização em Libras, justamente para me ajudar no meu trabalho na Escola Paulo Ferraz. Sim. E aí, o que acontece? Ao final do nosso curso, nós tivemos que fazer um trabalho de conclusão de curso. Como eu já ministrava aula na fonoaudiologia de Libras, né? Então, o que acontece? Eu fiz o meu TCC sobre isso, né? A contribuição da Libras para a oralização do sujeito surdo. E esse trabalho foi o primeiro publicado no Congresso Internacional da FIEP, e que depois ele teve êxito em um outro evento na Argentina. Então, isso abrir o mundo para a pesquisa. Eu estou falando tudo isso para poder interligar uma coisa com a outra. Estou entendendo. Isso abriu para a pesquisa. Então, eu me apaixonei. Quando eu peguei o ACTA, que é o livro mundial da FIEP, e vi o meu artigo para o mundo todo, eu fiquei apaixonado pela pesquisa. E aí, só que isso começou a abrir espaços para mim. Foi quando eu recebi o convite para lecionar Libras em 2002. A lei ainda não tinha sido sancionada, porque foi no início do ano, para ser professor de Libras no curso de fonoaudiologia da Faculdade FAESP. Foi a primeira que implantou a fonoaudiologia no estado do Piauí.
E aí, quando eu recebi esse convite, a gente fez a ementa, submeteu ao MEC e submeteu ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, que na época a coordenadora era a professora Maria Tereza Montenegro Tavares. E aí isso, então, começou a abrir mais espaço. Por quê? Por conta do trabalho que eu havia publicado, por conta da experiência que eu já havia em sala de aula, e isso abriu espaço e o convite da Universidade Federal, quando nós recebemos o convite em 2009 para escrever o primeiro livro de Libras, que isso depois abriu as portas para mais 3 livros de Libras. Então, uma coisa foi puxando a outra. Uma coisa foi puxando a outra. Participando do Congresso da FIEP, que é todo ano, nas publicações dos trabalhos, isso desde 2009, então eu recebi o convite para proferir uma palestra sobre Libras no Congresso Internacional da FIEP. Isso me emociona, porque eu nunca imaginava chegar ali. E ao chegar ali, a coisa não estava só naquilo ali. Eu estou falando isso para mostrar o quanto que a teologia me levou a Libras e a Libras colocou onde nós estamos. A consequência de cada passo. Então, né? quando nós chegamos na FIEP, a FIEP nos então faz o convite para participar como membro da comissão científica do Congresso Internacional da FIEPS. Que aí então eu passo com um pouco comitê científico para avaliar os trabalhos, seja em que área for, principalmente dentro que envolva a inclusão e acessibilidade em língua de sinais. E então nós começamos a nos apaixonar cada vez mais com a pesquisa e eu participando da educação física, avaliando os trabalhos. E aí isso me abriu espaço para a 4ª graduação. Eu achei a necessidade de fazer educação física para compreender melhor os termos. Aí fiz a 4ª graduação em Educação Física, para melhor participar desse congresso da federação. Agora, o interessante é que Libras está presente em todos eles. Todos eles. Aí você falou, mas professor, mas teve, o senhor falou 4. Teve outro curso que você falou, teve 5 que você falou, não é isso? 6. Teve 5. E qual foi o outro? Depois da educação física, aí eu me apaixonei pela Libras, foi quando surgiu Letras Libras, e então a gente foi para Letras Por que não, né? Libras. Por que não? Uma vez que hoje tem, na minha época que eu comecei a trabalhar, não tinha. E aí isso só veio a somar, né? E depois veio a fonoaudiologia, porque a gente já trabalhava na fonoaudiologia, e isso então já nos dava mais assim, fala e voz. Eu imagino dentro dessas 6 formações, quantas pesquisas, quantos artigos aí desenvolvidos? Eu já perdi a conta. Eu imagino. Eu perdi a conta. Para ter uma ideia, só esse mês eu consegui entregar, eu creio que já uns 3 artigos, só esse mês para publicação. Ontem mesmo eu terminei um, até coloquei na rede social, né? Eu terminei um que é sobre a Libras, a importância da Libras na empresa. Então, a minha história é essa, a pesquisa, a língua de sinais, no contexto social, valorizando a língua de sinais, os seus profissionais, porque nesse artigo que eu escrevi, que eu estou terminando, falta só fazer uma formatação, lá eu defendo a Libras e principalmente o intérprete e mais ainda o surdo. Inclusive, nas considerações finais que eu encerrei ontem, a minha consideração final foi muito diferente. A minha consideração final foi o seguinte: empresários, administradores, abram os olhos. Olha só, uma conclusão dando ordem, né? Eu achei interessante e senti de Deus colocar isso na minha conclusão. Sim. Então, tudo isso veio da teologia. E não foi só isso, porque depois de tantas essas publicações, de tantos esses livros, aí em 2018 eu recebi o convite para ser membro da Academia de Letras Atlas em Sergipe, né? O que me honrou, porque lá eles tem poucas pesquisas na área de língua de sinais. Então, honrosamente, eles me convidaram, eu aceitei, tomamos posse, e não parou aí. A gente pensa que para e não para. Né? Não parou aí. Quando foi em 2019, a FIEP me retorna com o convite não mais para fazer parte da comissão científica, mas hoje fazer parte do editorial das revistas e livros da FIEP Internacional. E quando a gente pensa que já parou por aí, não parou por aí. Né? O ano passado, a Unilogos, Universidade da Flórida, através do senhor reitor Dr. Gabriel, nos faz o convite. Aliás, ele não fez o convite, ele disse assim, você vai ter uma surpresa. Claro que a gente já conhecia eles porque a gente já tinha participação em algumas palestras que eles sempre nos convidavam, porque como nós estamos de forma remota, a gente está aqui, eu dou aula onde eu quiser ministrar aula, não é? E participando, né? E eles conhecendo a nossa trajetória, né? A gente recebeu ano passado o título honoris causa pela Universidade da Flórida, o que isso me emocionou, porque eu jamais esperava que um dia receber um título igual a esse.
de honoris causa de uma universidade da Flórida, né? Então, quando esse documento chegou em minha casa, com uma pasta com as atas, com tudo isso, eu fiquei maravilhado. Por quê? Não porque eu queira aparecer, porque eu não ligo para isso. Às vezes a pessoa diz, mas tu posta muitas coisas nas redes sociais. Posto, vou postar mais ainda. Mas sabe por que eu faço isso? Eu faço isso para incentivar outras pessoas, mostrar que elas têm que fazer o que elas gostam. Porque quando eu escolhi teologia, eu fui muito criticado. Criticado pela família, alguns, criticado por amigos que diziam assim, teologia não vai te levar a lugar nenhum. Filosofia não vai abrir, teologia não vai te abrir espaço para lugar nenhum, que é uma coisa muito simples, faça uma coisa que dê dinheiro, porque infelizmente, me peço perdão por me exaltar nesse momento, Não, infelizmente, a sociedade, não todos, mas a maioria está em busca de dinheiro. Não está em busca de vivenciar a profissão que abraça, dizendo ela, não está em busca de defender a questão da humanidade, da responsabilidade social, do amor pelo não próximo. Não, é o dinheiro, é o status. E eu digo para vocês, eu não busco nem dinheiro e nem busco status. Eu busco defender e mostrar que as pessoas são capazes e elas podem chegar lá, porque eu fui muito criticado, que a teologia não ia levar a lugar nenhum. Eu quero dizer que sem a teologia, eu talvez não estaria hoje aqui. Sem a teologia, eu não teria chegado às outras graduações. Sem a teologia, eu não teria chegado às especializações que a gente fez. Sem a teologia, eu não tinha chegado à publicação desses trabalhos. Sem a teologia, eu não teria chegado a mestrado, a doutorado. Não teria chegado a participar, talvez, de uma academia de letras que hoje a gente participa, e nem a ter esses vínculos que a gente tem, não só nacionais e internacionais. E não para por aí. Quando a gente pensa que para, Deus nos surpreende. Esse ano, mês passado, creio que está com um mês e meio, recebo um outro convite da Universidade da Flórida, do mesmo reitor, doutor Gabriel, onde esse convite ele me convida para fazer parte do editorial de todas as revistas e livros da Universidade Unilogos. E quando ele mandou a mensagem para mim, eu disse assim, mas que ele me mandou a relação dos outros membros, só reitores de várias universidades do país, do Brasil. Eu disse assim para ele, o senhor acha que realmente eu sou digno de estar aqui, junto com esse povo tão grande? A resposta dele me emociona até hoje. E ele disse, penso que até mais do que muitos que já estão. E aí, imediatamente, ele mandou o documento onde eu já pertencia ao editorial, e ele ainda disse mais, você vai receber a carta convite como um professor visitante da Universidade Unilogos da Flórida, para que a gente possa ter essa parceria, e você está aqui nos ajudando futuramente. Tudo isso foi fruto de quê? Da teologia e da Libras. Todo esse destaque, tudo isso veio em torno da teologia, da Libras. Alguns amigos dizem assim, dos seus esforços também, porque uma coisa que eu acredito que a gente tem que fazer é aproveitar as oportunidades. É verdade. Quando você me fez o convite, eu creio que, em nenhum momento eu disse que não vinha, na verdade, imediatamente eu falei, eu aceito. Por que eu disse eu aceito? Por vários fatores. Primeiro, quando a gente convida alguém deixou de ser convidado, porque a gente vai selecionar. Isso seja em uma entrevista, isso seja em uma festa, a gente não vai convidar todo mundo, vai haver uma seleção. Então, no momento em que eu fui selecionado para algo, alguém me convidou, se tem uma coisa que eu valorizo, chama-se convite. Convite. Para agradecer. Né? Então, quando você me convidou, imediatamente eu aceitei. E eu aceito tantos convites vier de você, tantos convites vier de outras pessoas, porque eu creio que a gente tem que valorizar isso. Porque a gente quer aparecer? Não. Primeiro, para valorizar os convites. Segundo, qual é a minha contribuição para a sociedade? A gente tem que pensar nisso, na nossa contribuição para a sociedade. Que legado eu estou deixando para a sociedade? Se você me chamou e me abriu espaço nesse momento para perguntar sobre a minha pessoa, discutir alguma coisa que eu falei, questionar alguma coisa que eu fiz durante o passado, porque você escutou alguma coisa a meu respeito. E o que é isso? Que eu pesquisei ao seu Ou respeito. que você pesquisou a meu respeito, que é justo, a gente pode pesquisar qualquer pessoa. E se você pesquisou e você encontrou algo. Com certeza. Então, esse algo a gente chama legado. E é isso que eu falo para as pessoas. Vamos deixar o nosso legado para que outras pessoas possam entender, conhecer e valorizar
Porque antes, quando nós estávamos trabalhando com Libras, que não tinha associação de intérprete, a gente interpretava, a gente nem ganhava. Toda hora a gente era chamado, solicitado, ia interpretando. Ia com o maior amor, com a maior vontade. Com maior de amor, estar chegava ali. em casa tarde. Às vezes eu lembro que uma van ia me deixar em casa de noite, muito tarde, nos eventos. Por quê? Tudo é Porque consequência, né? havia e ainda há, e sempre existirá um amor. Um amor pelos surdos, não só pelos surdos, um amor por aqueles que realmente precisam da gente. E eu acho esse é o sentido da vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos colocou aqui. E Ele nos colocou aqui com um propósito. Com E certeza. todos nós temos um propósito. E todos nós podemos contribuir. Cabe a nós observar e aproveitar a oportunidade aonde é possível a gente desenvolver o que Deus coloca em nossas mãos para desenvolver. Né? Como está lá em Eclesiastes. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há conhecimento, não há nada. Então, o que tem que ser feito é aqui. Quer influenciar a vida de alguém? Influencia aqui. Quer ajudar alguém? Ajuda aqui. Quer fazer algo? Quer mostrar ciência? Quer mostrar pesquisa para que os outros também sigam? Mostra aqui. E aí eu falo de Coracolalina, né? Precisamos tocar o coração das pessoas. Eu ia até tocar sobre esse assunto, essa frase, porque pesquisando você nas redes sociais, você marca lá uma fala dela que eu uso para mim também, né? Que é preciso tocar o coração das pessoas e até ressaltar isso e até lhe perguntar sobre essa importância desse significado. Mas daqui a pouco, primeiro eu vou lhe parabenizar por essa primeira parte, que ainda tem muito ainda para a gente conversar, sobre onde você faz essa retrospectiva da sua trajetória, cita o nome de alguns colegas que hoje são também brilhantes aí na área da pesquisa, está crescendo cada vez mais, então lhe parabenizo pela sua honrosa trajetória. E como você falou, tem mais, né? Continue enquanto vida tiver, faça, porque você já sabe da sua missão, sabe do seu legado. Então eu lhe parabenizo justamente por isso. É uma inspiração para mim também, que estou aí crescendo também, buscando novos conhecimentos. E como você falou, é uma consequência. Você destaca essa importância de que você entrou na intenção de fazer um curso, tinha as perspectivas daquela formação, porém, às vezes não é como a gente planeja. Então, diante de uma formação, você encontrou outros caminhos, porque às Sim. vezes não é aquele destino que você vai seguir que você vai encontrar o que você espera. É no caminho, é no processo que você vai também encontrar. Então, precisa ter um foco? Precisa. Porém, também perceba, né, o teu lado, à frente, como é que está e quem está ao seu lado. Né? Então, isso é muito importante. Quando você coloca isso, faz a gente refletir. E aí, focando também nas suas pesquisas, quando você resolve fazer letras libras, que você vê, nossa, olha um pouco para trás e você vê. Porque é importante olhar para você poder valorizar o seu processo. Então, quando você olha e vê todos os avanços, ali desde quando você ia de ônibus, encontrava estudo, porque acredito que as pessoas pensam assim, hoje, né, que está em alta, aprender Sim. Libras, as oportunidades, os cursos, pessoas buscam, pessoas pagam para aprender Libras. Que hoje tem instituições, e que bom que tem, mas acha assim, Libras é um status, eu ter a proximidade com o surdo, eu poder sinalizar, falar em língua de sinais, é um status, mas assim, para muitos foi de forma tão natural, eu costumo até falar pura, porque quando eu estive no meu processo de formação, para mim foi de forma tão pura, porque eu entrei sem nem saber o que era, o que iria me trazer, aonde eu poderia estar. Eu não sabia também, né? Parece um pouco também com você. Sim. Eu não sabia, então foi de forma pura sim. Eu tinha uma inocência, eu tinha uma pureza em querer aprender, meus olhos brilhavam, ter o contato com a comunidade surda. Enfim, então nós que somos frutos disso, a gente sabe o valor que tem. Então é por isso que existem pessoas como você que está buscando acrescentar. E aí, para poder lhe perguntar, eu quero saber como você se sente hoje, está já ser graduada em Letras Libras, né? Como é que está as perspectivas de avanços ainda? Porque tem muitas pessoas que falam em tecnologias, queria até que você explicasse melhor para as pessoas entenderem.
principalmente em relação a empresas, porque você fez um artigo, eu também pude ver, você Sim, postou ali tá terminando. meia-noite Tu ali. tava vendo ali. Meia-noite eu vi seu status, olha só, ele aqui pesquisando sobre a importância, né, da acessibilidade, da inclusão de Libras nas empresas. Então, vamos fazer esse chama para as empresas, né, entenderem, Estélio, sobre a importância que a Libras ela não tem que ser robotizada. E que muitos estão buscando isso com as tecnologias. Qual ainda é a importância da valorização do intérprete ser humano mesmo, que tem a sua mente, seu cognitivo? Muito bem, vamos por parte também. Primeiro, né, é algo pessoal. Mas você, acordado mais de meia-noite, aí você faz um print, que lá está um artigo, a contribuição na Libras nas empresas, mas tu tá querendo se aparecer. Não, Postando em rede social, postando em stories, mas tu é mesmo saliente, né? Tu quer mesmo aparecer. Não. As coisas que eu faço, inclusive a filosofia me ajudou muito nisso. Eu sou apaixonado por filosofia. E Cora Coralina diz, de alguma forma a gente tem que tocar o coração das pessoas. As pessoas hoje, ela diz assim, eu não tenho tempo. Ah, porque para escrever eu não tenho tempo, para publicar eu não tenho tempo. Então, eu postei naquele horário para dizer o seguinte, o tempinho que tu tem à noite ou em outro local, outro horário, você pode se dedicar à sua pesquisa. Então, não foi querer aparecer que estava fazendo aquilo, mas mostrar que, apesar de um dia de trabalho, de luta e de cansaço, você naquele ainda horário eu se estava fazendo alguma coisa. E esse eu estar fazendo não é para mim, é para dizer para você. Você também pode fazer uma coisa, uma pequena coisa, em algum horário da vida, em algum horário do teu dia a dia. Então, a gente tem que ensinar as pessoas, ou pelo menos tentar dar exemplo. Então, por isso que eu postei e você viu de imediato. Olha, falar da perspectiva de trabalho, de abertura, de emprego, com o valor da língua de sinais, com o valor dos intérpretes nos dias atuais, não acreditar nisso é negar a existência do Criador. É negar. Porque é visível. Você ressalta isso na sua pesquisa? Eu ressalto isso na minha conclusão. Na sua conclusão. Na conclusão eu coloquei isso. É negar o Criador. Eu coloquei isso daí. Eu coloquei na conclusão, eu concluí com isso. Eu creio que a conclusão ficou muito boa. Quando esse artigo a gente receber, porque ele vai ser um capítulo de um livro, eu vou mandar para vocês, ou se vocês acharem interessante em um outro momento a gente discutir esse trabalho aqui, até para incentivar outros a escreverem, podemos trazer em outro momento. E eu discuto sobre isso. Então, hoje, diante da tecnologia, das mídias, das leis, porque nós tivemos agora, no dia 8 de agosto, a questão da valorização, que eu acho que já foi tarde, mas antes tarde do que nunca, das escolas do ensino bilíngue, não é isso? Por que eu digo que foi tarde? Peço perdão se estiver ofendendo alguém, né? A escola bilíngue, desculpa desviar a tua pergunta, a escola bilíngue, ela está estabelecida lá no decreto 56/2000 de 2005. Nós estamos em que ano? 2021. Pelo amor de Deus, de 2005 para 2021 foi um pulo. Adormeceu muito esse surgimento, esse valor da escola bilíngue e agora implantada na LDB. Dormiu muito. Infelizmente, os nossos políticos, governantes, aqueles que idealizam as leis ou que valorizam ou que fazem a efetivação dessas leis, na questão da inclusão e na questão do surdo, está dormindo no ponto. Porque de 2005 para cá nós temos bastante tempo. E quantos passaram pela educação, pelo Em 2005 já dizia que deveria ter um ensino bilíngue. Quer dizer que só agora, em 2021, no mês de agosto, então implantado, decretado a questão da escola bilíngue. Isso, para mim, gente, é um desaforo. Estélio, mas assim, já dizia, mas não era cobrado. Você acha? Era cobrado. Eu vou te falar por que era cobrado. Talvez fosse cobrado, não fosse cobrado por quem deveria cobrar, mas as pessoas já estavam cobrando. Os surdos cobravam, a comunidade cobrava, os pais, os responsáveis por esses surdos cobravam. A questão que a gente pode levantar a hipótese talvez quem estivesse cobrando
tivesse menos peso na caneta, como a gente usa esse ditado, o peso da caneta, mas que já era cobrado e a própria lei já cobrava em si. Se pegar o decreto 5626 e fizer uma leitura aprofundada, não é, desse decreto 5626, que eu acredito que merece também, em um outro momento, a gente pensar, sugestões apenas para vir para esse momento, discutir o decreto 5626, o que se efetivou, o que não se efetivou. Gente, está lá no decreto 5626, a existência das escolas bilíngues. O que é que precisaria mais se o decreto diz isso? O adormecimento e a falta de interesse da comunidade, não surda, da comunidade representada pelos nossos governantes, políticos, deputados, sim, seja lá quem for. Porque se a gente for analisar e analisar pela ótica da minha lógica, o decreto é de 2005, então só agora... O poder público não se Pelo amor de Deus, o decreto 5626 ele já diz a questão da escola bilíngue, que deve existir a escola bilíngue, assim como também o profissional intérprete de Libras, que hoje já tem a sua regulamentação, a sua profissionalização. Aí a pergunta é, então por que os demais tópicos e itens que estão lá no decreto 5626 não são favorecidos, já que está lá? Não entende isso? Então, assim, há uma dormência diante da efetivação da lei. Há uma dormência. Uma dormência que sabe Deus quando acorda. Graças a Deus. Ter alguém que represente sim, nós. Sim, constantemente. Lá envolvido mesmo na política. Sim, e constantemente cobrando isso, exigindo isso. Tivemos também a questão do decreto que foi sancionado em setembro, que fala sobre o atendimento à escola, o atendimento educacional especial na questão da equidade, que lá também tem língua de sinais, certo? Então, tem muitas leis aí que elas, se a gente for analisar, elas efetivam, mesmo que teoricamente, porque deveria ser na prática, a questão da participação, tanto do surdo na comunidade, de um modo geral, sociedade de um modo geral, e também os intérpretes. E por que eu falo tudo isso para ti? Porque você me fez uma pergunta. Então, diante de tudo isso, será que há uma perspectiva de trabalho, há uma perspectiva de valor? Claro que há. Porque se a gente for analisar lá da Lei 10.436 de 2002, perpassando o decreto 5626, né? Se a gente perpassando a lei que oficializa o intérprete de Libras, perpassando a própria lei desse ano que regulamenta e coloca as escolas bilíngues, o ensino bilíngue nas escolas, o que a gente vai entender? Um avanço. Pelo menos a nível de legislação e de leis é avanço. Eu vejo isso como um avanço. Porque uma lei, um decreto, ele está abrindo porta para um outro decreto. Como, por exemplo, a lei que regulamenta o profissional intérprete de Libras, ele foi criado partindo de quê? Partindo do decreto 5626. As escolas bilíngues, partiu da onde? Do próprio decreto 5626. Então, o que é que eu vejo nisso? Uma perspectiva, um avanço, um surgimento. Então, o que é que eu digo? Um campo de trabalho, um campo de oportunidade, um campo vasto para quem se interessar e gostar, realmente venha a se desenvolver profissionalmente. Agora, isso também é perigoso. Isso é perigoso. Por que eu digo que isso é perigoso? Porque muitas pessoas elas vão olhar para isso, se é que já não olham, apenas por uma das palavras que você citou aqui, o status. Muitas pessoas buscam a profissionalização na área de Libras pela questão do status, ou talvez acreditando assim, eu vou ganhar muito bem, eu vou receber muito bem. Não que isso não seja necessário, porque nós precisamos trabalhar. Nós temos uma profissão, ou buscamos uma profissão, nós precisamos nos manter a esse solo. Nós precisamos trabalhar. Por esse trabalho, nós precisamos ter o nosso rendimento. Você acredita que o seu legado de missão, de propósito, de ter chegado na Libras, está até hoje? Esse modelo que você tem como na sua vida, você acredita que muitas pessoas também poderiam seguir, não no mesmo processo, assim como eu, sou um exemplo de ter, como eu falei aqui, foi de forma tão pura, natural,
E as pessoas que, algumas hoje já buscam realmente por interesse, profissionalização, porque mudou. Hoje mudou a realidade de buscar a Libras, mudou como naquele tempo. Né? Muitos se encantavam, queriam como missão, você falou, ministério dentro das igrejas também. E aí hoje já buscam mesmo instituições diretamente focadas na profissão, mas você acha pertinente você como professor também em sala de aula, acredito que acaba passando isso para os seus alunos também, plantando aquela sementinha de, além da profissionalização, aquela parte mecânica, técnica, ou melhor dizendo, é importante ainda fortalecer isso, não só a parte técnica, mas também essa parte também do amor, Da melhor dizendo, da sensibilidade. sensibilidade e tirar acho importante resgatar essa sensibilidade e não focar só na parte técnica. Sim, eu acredito que a gente precisa... Isso serve porque tem muitos que estão assistindo que ainda estão aí nas instituições aprendendo, buscando a formação. Veja bem, a gente precisa entender duas coisas. A questão profissional e o satisfazer do âmago. Ou satisfazer do ser enquanto um ser ético, um ser espiritual, um ser reflexivo. Volto lá para a minha conclusão do meu artigo lá da Libras nas empresas, que eu coloco assim na conclusão. Que nós não possamos, isso no artigo, né, que eu coloquei na conclusão, que nós não possamos apenas incluir por existir leis ou decretos que de alguma forma venham nos assistir na redução de impostos e tal, mas que nós possamos... interessante essa que nós coloquei na conclusão, acho que eu fui feliz da conclusão. Não mas, só por obrigação. Mas coloquei isso aí, que nós possamos, de fato, tentar incluir, primeiro, em nome de uma razão, em nome de uma espiritualidade ou de um ser que nós acreditamos e que implantou em nós o amor. Eu coloquei isso na conclusão. E aí, então, é isso que eu vou dizer agora, nesse momento, que precisamos pensar, eu enquanto profissional, professor de Libras que sou, pesquisador da área também, você enquanto profissional, intérprete, professora, enfim, ou qualquer outra pessoa que esteja trabalhando ou aspirando, não é, adentrar esse mercado de trabalho, vamos entender uma coisa. Não temos como não olhar para a língua de sinais e não ver nela, de fato, um campo de trabalho. Não temos como fazer isso. Não temos como olhar para a língua de sinais e ver também como uma oportunidade de crescimento, ver uma oportunidade de eu ganhar o meu pão, de eu me sustentar. Por quê? Porque a língua de sinais, entendamos, ela é uma língua de sinais. Porque a segunda língua oficial no Brasil. E hoje faz-se um investimento para aprender. E que faz um investimento, esse investimento está lá no decreto, na Lei 10.486, lá no decreto 56/2006 também fala desse investimento, que inclusive lá fala justamente sobre a área da tecnologia, a área da produção de mídias. Parabéns para vocês. Parabéns para você, parabéns para o idealizador do projeto. Eu não conheço, assim, de fato, o fundador, mas parabéns, porque eu até falei antes da entrevista para você, vocês estão cumprindo o que está no decreto 56/2006, porque lá fala disso, a difusão de Libras. Vocês estão difundindo Libras. Palmas para vocês. Parabéns. Palmas para vocês. E queira Deus que realmente esse programa ele venha se estender durante muito e muito tempo e até criar outros programas e mais outros e outros e cada vez mais outros. Sabe por quê? Porque isso é fazer cumprir, está lá no decreto. O problema é que nós, infelizmente, não lemos as coisas por completo. Pegamos apenas trechos do decreto, pegamos algumas partes da Lei 10.486 e é desse jeito. Eu ministrando uma palestra para a professora Lindalva, lá de Parnaíba, da ASPA, que ali é a mãe do surdo de Parnaíba. Aquela mulher, eu adoro ela. E aí eu fiz uma palestra para ela o mês passado, e aí nós discutimos sobre isso, sobre as políticas públicas, as leis, a efetivação delas ou não, e eu comecei a falar, né? Na minha palestra, ela disse assim, cara, eu não sabia o quanto que tu conhecia de leis. Tem coisas que nem eu sabia. Aí eu falei para ela, professora Lindalva, mas está lá na lei, a gente aqui não lê. Não lê os detalhes. Não lê os detalhes, inclusive lá fala a difusão da língua de sinais, as mídias e as tecnologias voltadas para a língua de sinais. O que vocês estão fazendo aqui é isso. Vocês estão cumprindo e voltando. Só que vocês estão fazendo isso não porque existe a lei,
Vocês estão fazendo isso porque alguém botou no coração de vocês, idealizou, talvez você, né, tenha colocado no seu coração de criar esse programa para a sociedade surda Na e para verdade, aqueles é que... por ser uma consequência também, por estar na área, saber a necessidade, sentir esse incômodo, não precisa, ele precisa ter esse lugar de fala. O canal no YouTube é um canal que você pode levar comunicação, conhecimento, então por que não trazer esse espaço? E nós temos algo parecido nesse sentido, né? Porque por fazer parte da Academia de Letras e vivenciar a fundação de outras academias de letras em Sergipe, enfim, em outros municípios de Sergipe, eu levei a professora Lindalva a ideia da gente fundar a Academia de Letras Libras. Porque não tem. Por que não? Mas por que não criar? Se nós temos um curso de letras Libras, Sim. nós temos professores de Libras que já têm escritos, já tem trabalhos escritos, livros. E por que não, Surdos, e por que não incentivar os estudos para escrever também? Aí a gente está discutindo isso, de fundar a Academia de Letras Libras. Eu falei para o professor Lindalva, não tem lugar nenhum Já no temos Brasil. um setor na universidade. E nós temos o curso de Letras Libras. Sim, E nós temos escritores. Temos a professora Sheila, que tem trabalho escrito. Eu tenho um trabalho escrito, o professor Anderson e outros mais. Os surdos, que com certeza, na hora que começa a ver pessoas participando, eles vão sentir desejo de participar de uma academia de Letras Libras. E eu falei, por que não? Então, são plantinhas, são sementes que a gente vai plantando, como você plantou essa semente. Né? Então, o que é isso? Difundir e valorizar e defender a língua de sinais. Então, voltando ainda à sua pergunta, né, a respeito desse campo da língua de sinais. Então, a língua de sinais, a sua efetivação, cada vez mais, por conta também das leis na sociedade, ela é visível. Né? Então, o campo de atuação profissional, ele existe, e sempre vai existir, e eu acredito que ele vai aumentar cada vez mais. Isso é bom, isso é trabalho, isso é pessoas trabalhando, isso é pessoas recebendo o seu salário, isso são pessoas crescendo, isso é bom. Agora, que não venhamos olhar somente por esse lado, que nós venhamos também olhar pelo lado humano, pelo lado sensível, pelo olhar do afeto. Porque se nós começarmos a olhar para o campo da língua de sinais com apenas um olhar ou com uma questão capitalista, nós vamos afundar. Vamos afundar. Porque vai ter momentos em que talvez esse capitalismo não vai suprir a minha necessidade em algum momento. E aí, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de desempenhar minha função, eu vou deixar de fazer um bom trabalho, eu vou deixar de ajudar quem precisa. Deixar de ser ético. Né? Deixar de ser ético. Então, a gente precisa analisar o seguinte, é um campo de trabalho, é um profissional, sim. Mas, acima de tudo isso, veja o seu lado humano enquanto profissional. Eu sempre digo isso para os meus alunos quando eu sou convidado para a formatura em que a gente vai ter que falar. Eu digo, olha, vocês nas suas solenidades, principalmente na missa, né, nos cultos, levantam a mão para Deus abençoar o anel, abençoar a profissão, porque vocês estão entregando a profissão a Deus. Vocês sabem o que é entregar uma profissão a Deus? É você servir aos filhos de Deus. E sabe como é que se serve aos filhos de Deus? Com amor. E servir com amor não é servir com dinheiro. É uma consequência. Então, assim, é interessante a gente ter esse olhar, certo? Pensando que a língua de sinais ela está aí, ela vai abrir campo de trabalho, já está abrindo, não é de agora, desde 2002, não é isso? Vai abrir cada vez mais, porque nós temos as escolas bilíngues e outros setores que, ao longo desse percurso, isso vai abrir espaço para o surdo e para os ouvintes que participam desse processo. Mas que isso não venha nos enfeitiçar, porque tem muitas pessoas enfeitiçadas com status, enfeitiçadas por uma condição financeira, enfeitiçadas pelo marketing, talvez também de querer aparecer. Não deve ser esse o feitiço, mas sim o contrário, o encantamento. O encantamento pelo surdo, o encantamento pela sua cultura, o encantamento pela pesquisa, o encantamento em querer contribuir para a vida do outro. Eu recebi, antes de ontem, no meu message, né, uma mensagem lindíssima. Lindíssima.
uma aluna, uma ex-aluna, aliás, ela não foi minha aluna, ela frequenta a Igreja Batista Memorial em Timon, e na época que eu morava em Timon, eles me convidaram para ofertar um pequeno curso de Libras, né? Que eles queriam plantar um ministério lá. E quando eu fui para lá, eu levei meu material, eu doei, eu deixei alguns para quem quisesse tirar cópia, enfim, tentei ajudar aquele grupo. E isso faz muito tempo, isso foi em 2004, por aí, 2005. E aí, quando foi antes de ontem, eu recebi eu nem conhecia mais ela, uma jovem, né? E ela colocou assim: obrigado pela sementinha que você deixou aqui. Essa semente cresceu. Hoje eu sou formado em Libras. Hoje... Ela colocou tanta coisa. E Quando eu olhei o texto dela, o texto dela é isso. grande. Quando eu olhei o texto dela, gente, eu comecei a chorar. Lágrima É descia. sobre isso, é você plantar. Então eu disse, ó, aí eu mandei para ela o mesmo texto da Cora Coralina, né? É justamente isso, né? É que eu fico feliz quando eu trago contribuição na vida das pessoas, do meu aluno, de qualquer pessoa. Então ela mandou esse texto, que coisa maravilhosa. O ano passado eu ministrei uma palestra remotamente na Universidade Federal do Maranhão, num campozinho do Maranhão, enfim. E quando foram me apresentar, não é? Quem me apresentou? Uma ex-aluna minha que me apresentou, que hoje é professora lá efetiva. E eu tomei um susto, que na hora que ela me apresentou, ela pegou o meu livro e segurou. Professor, foi nesse livro que eu estudei, foi nesse livro que eu me formei, e aqui estou como professora efetiva. Gente, eu quase caio para trás, porque eu nunca imaginei ver aquela pessoa ali me apresentando naquela palestra, me anunciando naquela palestra. É como se você não se acostumasse com isso, com esse respaldo, essa influência que você tem. O que é isso? É o legado. É o legado. É o que a gente deixa. Tem uma frase também que eu acho importante falar, né, para você também, que ouvindo você, que está sendo muito bom ouvir você, só fortalece mais ainda. Desculpa, também. Às vezes eu me emociono com essas coisas. À vontade, só fortalece mais ainda, né, a minha luta também, meu trabalho, onde diz assim, por onde eu passo, eu vou deixando o melhor de mim. Quem Muito não bonito. me viu é porque não me sentiu com o coração. Ai, que lindo. Então, assim, quando você passa numa sala de aula, você está ali sendo profissional. Você também está se dedicando, está se doando, está pegando a sua missão. Então, eu costumo falar muito isso. Eu penso que esse é o nosso papel. Estamos no mundo para isso. Com certeza. Alguma coisa a gente tem que deixar. Recentemente, me permite falar, eu creio que não tem como não se falar, não é verdade? Nós tivemos a morte, né, trágica da cantora Marília Mendonça, não é? Não tem como não ficar triste, porque... Muitos surdos se emocionaram, ela foi uma das... É isso que eu ia dizer. É até importante a gente ressaltar aqui, ela ia até perguntar a você se você viu, saiu muita notícia, Sim. né? E você viu o valor que ela deu para a comunidade surda? Eu comecei a assistir as reportagens sobre o falecimento dela imediato, assim que aconteceu, porque a gente conhece pessoas de vários estados, né? Eu tenho um irmão meu que mora em Goiânia, eu tenho um irmão espalhado no mundo inteiro, até fora do Brasil eu tenho irmão. E quando aconteceu, imediatamente eu recebi o vídeo, né? Mas eu não acreditei. Eu achei que era montagem, eu também não dei atenção. Quando, de repente, eu começo a abrir a televisão e tudo, eu vi realmente que havia acontecido a tragédia, e então comecei a acompanhar, vendo tudo, e acompanhei até a hora mesmo que foi sepultado, tudo na televisão, né? Vendo tudo isso aí, claro. Mas o que, de fato, me emocionou foi quando realmente apresentou, na fala dos entrevistados, dos pesquisadores, a questão da inserção do intérprete de língua de sinais na live. Ela foi a primeira. A primeira. Deu assim um up quando todo mundo viu a live dela. Nossa, intérprete de Libras. A gente vê algumas imagens dela, alguns momentos dela aprendendo ali alguns sinais, né, interagindo. Certo. E então essa fala que nós estamos colocando de Marília Mendonça, né, saudosamente, em memória, isso é importante para o momento de agora. Por que isso é importante para o momento de agora? Porque ela era uma pessoa simples. Ela tinha fama, dinheiro. Só que a fama e o dinheiro, pelo o pouco que eu via, assistia e acompanhava, não era o que mexia com ela. O que mexia com ela era justamente o amor às pessoas. E isso é tão cabal, tão verdadeiro, que
um dos exemplos está aí, a preocupação com a questão da comunidade surda. Não só com a comunidade surda, não. A valorização de um profissional. Qual ele? O intérprete. E O olha intérprete só, tradutor de Libras. enquanto tem pessoas que falam assim, não precisa não, é música, o que os surdos querem, mas é a inclusão, é a interação, né? Porque mesmo eles não ouvindo a música dela, mas eles vendo, né, o intérprete ali, a sinalização, eles criam um afeto, uma consideração também, né, por esse respeito, por esse amor. Então, assim, porque ela pensou, né, em incluir todos. Apesar de ser o conteúdo, ser a música, ser o canal auditivo. Porém, não é impossível, porque a Libras ela rompe as barreiras da comunicação. Arielle, mesmo aqueles que não gostam de música, mesmo aqueles que não têm afinidade pelo estilo de música que ela cantava, ou que de alguma forma não suportava a música, ou que talvez não gostasse dela, porque ninguém agrada a todo mundo. Mas eu te digo uma coisa, todos precisam de fato reconhecer O papel, né? o amor, O amor. e o respeito que ela teve por duas pessoas. Não, as outras pessoas não vou contar, porque a gente sabe que já havia uma dedicação e tudo mais. Principalmente as mulheres, né? Que ela exaltava as mulheres. Mas duas pessoas, essas duas pessoas jamais deverão esquecer o legado que ela deixou. Duas pessoas, ou duas comunidades, vamos chamar comunidades então. Os surdos e os intérpretes. Essas duas comunidades, Marília Mendonça deixou o exemplo, o legado dela. Eu me emociono, desculpa porque eu me emociono por ela e me emociono por conta. Hoje eu fico feliz. E me emociono por conta não só da pessoa dela, mas o que ela deixou para o surdo e para o intérprete. Ela deixou o legado dela, coisa que nenhum profissional... E é super natural a gente natural, se emocionar, natural, ser sensível, ainda mais uma pessoa como você, como eu. Natural. Porque assim, hoje eu acordei, assim, desde a notícia não tem um dia, até hoje que eu não acordo e não lembro. Poxa, a pessoa, né? Você fica. Mas ontem mesmo, eu falando com uma amiga, eu levantando ela, eu falei... Vamos ouvir Marília Mendonça. E vamos se levantar. Ela deixou um legado pra gente. E não vamos deixar... Deixou. Eu falei pra essa minha amiga, deixou. O legado pra gente foi 2. Ela levantou a nossa causa, ela nos valorizou como profissional e a principal também como mulher. Então, não vamos deixar morrer. Eu falei isso. E aí é importante a gente até colocar isso, porque isso envolve o profissional, envolve o nosso ser também, né? E eu creio que nós precisávamos falar disso hoje, não é? Até porque também é uma forma também desse programa, desse seu momento, homenagear ela. Sim. E eu estou, então, na minha fala, na sua também, homenageando de forma clara a cantora Marília Mendonça. Sim. E, ao mesmo tempo que homenageando ela, levantando para os intérpretes, que eu acredito que tem intérpretes nos assistindo agora. Com certeza. Como também deve ter surdos também nos assistindo agora. Acho que deve estar tendo um intérprete, alguém interpretando, né? Sim, tem. Então, esses dois grupos, os intérpretes e os surdos, se organizem, se preparem. Precisa se fazer uma homenagem a essa mulher. De que forma? Vamos idealizar isso depois. Mas você já está fazendo, nós estamos falando dela aqui. Precisa, porque foi a causa que ela valorizou e mostrou para o mundo, o intérprete de Libras e a pessoa do sujeito surdo. Gente, quando eu assisti aquela reportagem várias vezes, porque ela ficou reprisando em outros canais, porque a gente eu chorava, cada vez que eu via eu chorava. Eu já estou, desde da notícia, né, só para a gente finalizar aqui rapidão esse assunto, no sábado foi que a ficha não caiu, mas você foi realmente vendo, depois de todo o momento de sepultamento, velório e tudo. Foi onde minha ficha foi caindo, eu me emocionei muito, foi uma angústia, né? O fim de semana foi de angústia. E é onde eu comecei aí começa a despertar, a consciência começa a cobrar algo, entendeu? Para homenageá-la. Sim, porque precisamos. Com certeza se ela ainda em vida, né, poderia chegar até ela também, porque eu exaltei na live, eu fiz e demonstrei, né? Mas
você falou que estamos homenageando por estar falando, tá lembrando da memória dela. E eu já vai ter a missa de 7º dia, né? Vai fazer 7 dias na sexta-feira. E é onde eu já buscando, porque a gente sente essa necessidade, Sim, claro, né? E isso é natural claro, de pessoas sensíveis, né? claro, claro. E aí, só pra gente finalizar também o nosso bate-papo, e já deixo até aqui o convite, você vai votar Eu novamente. sou grato, Ainda Arielle. temos É muito o que muito bom falar. contribuir, muito bom. Você vai retornar aqui pra gente discutir, como você sugeriu, acerca da lei mesmo, o decreto. E Precisamos o seu aprofundar. artigo também, eu quero que a gente Sim, fale dele aqui, alguns pontos objetivos, sim. enfim. Mas só para finalizar, eu queria que você já deixou bem claro o seu legado, mas eu quero que você finalize com uma mensagem especial. Mas antes da mensagem, eu quero que você só explique para a gente também, porque assim, pra gente, você falou a questão de tempo, para a gente se dedicar à pesquisa, tem que ter aquela dedicação, realmente requer o seu tempo, mas como conseguir separar um pouco a vida acadêmica, de pesquisa e também da vida social, já que você é um exemplo e muitas pessoas estão crescendo aí na área da pesquisa, até mesmo o Sul, como a gente conseguir ter esse foco, separar? Bom, E finalize com a sua mensagem. vou partir para o princípio bíblico. Eu gosto da Bíblia. Minha primeira formação foi teologia, né? À vontade. E lá diz o seguinte: há tempo para tudo. Então, a Escritura me diz que há tempo para tudo. Tempo para colher, aliás, tempo para plantar, o tempo para colher, tempo para chorar, o tempo para rir. Então, se lá diz que há tempo para tudo, é porque há tempo para tudo. Então, o que é que a gente precisa? Organizar o nosso tempo. Organizar o nosso tempo. O problema é que nós preenchemos nosso tempo às 24 horas, ou talvez não programamos o preenchimento dessas 24 horas, simplesmente nós vamos fazendo várias coisas, e essas coisas vão tomando outros espaços, outros horários, outros minutos, Sim, e aí não organizamos. Então, é a organização. É a organização. Eu sou dono do meu tempo, entre aspas. Claro que nós pertencemos ao mundo em que nós temos um ser sobrenatural. Quando eu digo nós organizamos o tempo, assim, eu não me organizei para estar aqui com você hoje. Então, nós organizamos o tempo. Deus, ou o Criador, em quem vocês acreditam, Ele deu a você uma vida, né? Ele deu a você uma vida, e nessa vida que Ele deu também autoridade e o poder de organizar essa tua vida. Tem autonomia. Autonomia. E aí, está faltando o quê? Porque eu te digo assim, mas eu não tenho tempo para ler nem para escrever. Se você tirar 10 minutos por dia e fazer uma leitura, você está pesquisando já. 10 minutos. Aí a pergunta é, será que 10 minutos dentro de 24 horas é impossível? Não é. 10 minutos é apenas dentro de 24 horas. A gente investe o tempo em rede social, né? Então, né? E finalizar esse momento, quero trazer 2 falas ainda. Primeiro, convidar os nossos surdos, os nossos intérpretes, a todos que nos escutam, mais a comunidade surda e ouvinte, a se debruçar na pesquisa e nos estudos, para que eles realmente alcancem e realmente estejam no lugar que é para eles estarem, e que é um lugar de glória, que é um lugar de crescimento, que eles possam estar lançando mão dos seus estudos, da sua pesquisa, e cada vez mais acreditando que eles são capazes. E a outra fala, o agradecimento a você, o agradecimento a este momento que nós estamos aqui, que Deus propiciou, através dos seus idealizadores, para compartilhar nossa experiência, falar um pouco da nossa vida e também incentivar, né? E ainda roubo mais um pouco tempo finalizando, né? O que Cora Coralina fala, né? Nada da vida tem sentido se nós não tocamos o coração das pessoas. Que nós possamos tocar de fato o coração das pessoas. E nós tocamos o coração das pessoas com ações, e ações positivas. Obrigado. E eu complemento que a gente passa, a gente deixa o melhor da gente. Quem não viu é porque não sentiu com o coração. Verdade. Então foi isso, gente. Agradeço a vocês por estarem aí nos acompanhando. Eu estive hoje com o doutor Estélio, mestre em educação, professor de Libras, e vocês que acompanharam aí. Deixe os comentários de vocês.
curtam, compartilhem, vamos conhecê-lo, vamos nos aprofundar nesse assunto, nesse legado que foi tão rico para a gente. Então, compartilhe aí com as pessoas que vocês acham que, olha aqui, amigo, olha aqui, colega, vocês precisam saber disso. Surdos também, abracem essa causa, mais do que tudo, abracem a causa de vocês. Estamos aqui lutando pela sociedade e por vocês. Então, até logo e nos aguardem, porque estaremos de volta com outro programa. Tchau! Obrigado, obrigado.